Neste vídeo, vamos estudar a indução forte. A indução forte é baseada na seguinte validade. Para todo n, então, por exemplo, suponha que n seja igual a 3. Para todo k menor do que n, como n é igual a 3, então nós teríamos 0, 1 e 2. Se p de k, então p de n. Ou seja, se p de 0, então p de 3. Se p de 1, então p de 3. Se p de 2, então p de 3. Veja que isso é válido para todo n. Então, nós fizemos para n igual a 3. Teria que valer para n igual a 4, n igual a 5, n igual a 6 e assim sucessivamente. Então, se isso valer, então nós podemos concluir que para todo n, aquele predicado é válido. E qual o princípio de indução forte? Se para todo n, para todo k menor do que n, p de k, então p de n, então aquele predicado vai ser válido para todo n. E qual a estrutura de uma prova por indução forte? Então, nós vamos supor um n arbitrário, vamos ter uma hipótese de indução que vai supor que para todo k menor do que n, aquele predicado é válido. E então, a partir dessa hipótese forte de indução, que ela possui vários camaradas, digamos assim, nós vamos provar P de n mais 1. E com isso, nós vamos concluir que para todo n, aquele predicado é válido. Vamos ver o uso da indução forte justamente aplicado nessa igualdade. F de n, ou seja, o enésimo número de Fibonacci, vai ser dado por 1 sobre raiz de 5, que multiplica, raiz quadrada de 5, que multiplica esse termo dentro dos colchetes. E lembrando qual a definição de uma função de Fibonacci. F de 0 é igual a 0, f de 1 é igual a 1 e f de n é igual a f de n menos 1 mais f de n menos 2. Isso válido para n maior ou igual que 2. Então, como utilizar o princípio da indução forte para provar que o enésimo número de Fibonacci é dado por essa fórmula? Vou apresentar uma prova que eu tirei de um livro, texto, e à medida que nós formos avançando, eu vou discutindo os passos dessa prova. Seja n um número natural arbitrário, e então suponha como hipótese que f de k vai ser dado justamente pela fórmula que nós desejamos provar, mas isso vai ser válido apenas para k menor do que n. Então aqui nós temos um cenário de indução forte. E vamos considerar 3 casos. No primeiro caso, como nós supomos que é válido para todo k menor do que n, vamos analisar no cenário em que n é igual a 0. Então, sabemos que f de 0, por definição, vai ser igual a 0. Então, resta a pergunta. O resultado que a fórmula vai dar é igual a 0? Então, se nós fizermos esse algebrismo, substituindo o expoente 0, nós vamos mostrar que 1 menos 1 é 0, e então, validando a nossa prova no caso 1. Porém, precisamos fazer também para o caso 2, onde n é igual a 1. Nesse caso, por definição, nós sabemos que f de 1 é igual a 1. E o que nos vai dar a fórmula apresentada, f de k? Então, se nós substituirmos, justamente, nós vamos ter que vai ser igual a 1. Então, confirmando a prova para o caso 2. E o que acontece no caso onde n é maior ou igual que 2? Então, no caso em que n é maior ou igual que 2, nós sabemos que o número de Fibonacci é dado por essa expressão, uma definição recursiva, onde f de n vai ser igual a f de n menos 1 mais f de n menos 2. Porém, olha que interessante, n menos 1 é menor do que k. Então, a hipótese de indução é válida para esse camarada. Assim como n menos 2 também é menor do que k. Então, a hipótese de indução vai ser válida para esse camarada também. Então, vamos aplicar a hipótese de indução. Então, nós temos que f de n vai ser igual a 1 raiz de 5, raiz quadrada de 5. E aqui, justamente, nós temos f de n menos 1. E aqui nós vamos ter f de n menos 2.
Então, a partir daqui, nós podemos justamente colocar em evidência o 1 mais raiz quadrada de 5 sobre 2 n menos 2. Então, quando nós colocamos em evidência, nós teremos aqui esse e esse. Então, se nós fizermos a distributiva, então aqui nós teríamos n menos 2 mais 1, que daria n menos 1, e multiplicando esse camarada com 1, daria n menos 2, que é oriundo desse. E o mesmo vai valer para essa região aqui, mudando apenas o sinal de subtração. Então, dando prosseguimento, pode-se verificar que 1 mais raiz quadrada de 5 sobre 2 mais 1 é justamente igual a esse camarada. É bastante simples de se encontrar esse resultado. Então, basta desenvolver o polinômio. Então, aqui nós teríamos quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, dividido por 4. Então, aqui nós teríamos 1 mais 2 raiz de 5, mais, no caso aqui sairia em módulo, o módulo de 5 é 5, dividido por 4. E aqui daria, eu vou desmembrar, o 5 eu poderia escrever ele como 1 mais 4. Então, vai ficar 1 mais esse 1, vai dar 2, mais 2 raiz de 5, mais 4. Justamente, dividido por 4, isso vai dar igual a 1 mais raiz de 5 dividido por 2, mais 4 dividido por 4 é igual a 1. Então, com isso, nós provamos essa igualdade que vai ser utilizada. Deixo como exercício para que você se desenvolva essa igualdade. Então, substituindo, portanto, nós vamos concluir que f de n é justamente igual a 1 sobre raiz quadrada de 5 multiplicado por esse camarada, que é, então, provando, por meio de indução forte, o teorema desejado. Quanto justamente ao segundo exemplo, eu peço para que você leia no livro-texto a explicação dessa prova como exercício. Muito obrigado.